Em Discours de Suède, pronunciado por Albert Camus em dezembro de 1957, a um dos testemunhos éticos e intelectuais mais marcantes do século XX. Diante da Academia Sueca, Camus recusa o tom triunfante que costuma acompanhar os prêmios literários. Sua fala não é uma celebração da glória, mas uma confissão de responsabilidade. Ao receber o Nobel, o escritor franco-argelino não fala de si mesmo, nem de sua obra em particular, mas da função do artista no mundo moderno. Um mundo dilacerado por guerras, injustiças e mentiras ideológicas. Discours de Suède é, acima de tudo, um manifesto da dignidade humana, uma defesa da lucidez e da solidariedade em tempos de absurdo histórico. Camus começa reconhecendo a incongruência de receber tal honra, tão jovem e em meio a um século marcado pela tragédia. Ele afirma que cada geração, sem dúvida, se crê destinada a refazer o mundo, mas a sua, diz ele, sabe que não o refará. A sua tarefa é impedir que o mundo se desfaça. Essa frase, talvez a mais citada do discurso, sintetiza toda a ética camusiana. O século XX, com suas guerras mundiais, campos de extermínio e bombas atômicas, destruiu a fé no progresso e no sentido histórico. A geração de Camus nasceu entre ruínas, cresceu sob a sombra da violência política e assistiu à degradação da linguagem e da verdade. Nesse contexto, a função do escritor não é reconstruir ilusões, mas resistir à desumanização, manter viva a consciência do humano. Para Camus, o artista é, antes de tudo, um homem entre os homens. Ele rejeita a imagem do gênio isolado, distante da sociedade, e propõe um ideal de escritor solidário. O artista, hoje, não pode se colocar a serviço daqueles que fazem a história. Ele está a serviço daqueles que a sofrem. Essa declaração é uma das mais belas e corajosas da literatura moderna. Ela situa a arte não como ornamento, mas como ato moral. Escrever, para Camus, é assumir uma posição diante do sofrimento do mundo. O escritor não deve ser cúmplice do poder, nem instrumento da propaganda. Deve ser a voz dos que não têm voz. Mas essa solidariedade não significa submissão a uma ideologia. Camus condena tanto a indiferença dos estetas quanto o fanatismo dos militantes. Ele viveu intensamente o conflito entre liberdade e compromisso, especialmente após romper com Jean-Paul Sartre e com o marxismo revolucionário. No Discours de Suède, ele encontra o ponto de equilíbrio. O escritor deve engajar-se. Sim, mas sem abdicar da verdade. A função do escritor não é servir aqueles que fazem a história, mas aqueles que sofrem com ela. Para isso, ele precisa conservar sua lucidez, sua medida e sua liberdade de julgamento. A verdade, diz Camus, é mais importante do que a causa, porque sem verdade nenhuma causa é justa. Esse ideal ético de lucidez e medida tem origem no humanismo mediterrâneo de Camus, nascido da luz da Argélia e temperado pelo espírito clássico da Grécia Antiga. Em vez de escolher o desespero existencialista ou o dogmatismo político, Camus propõe uma ética da clareza. O artista deve manter-se fiel à beleza e à justiça, essas duas necessidades impossíveis de conciliar. Como ele diz, a beleza sem justiça é privilégio. A justiça sem beleza é tirania. O escritor digno, portanto, é aquele que busca a harmonia entre ambas, mesmo sabendo que essa harmonia é precária. Sua missão é preservar o humano em meio à barbárie. Camus também reflete sobre a solidão do artista. O escritor é, por natureza, um ser à margem, observa o mundo, mas não pertence totalmente a ele. No entanto, essa solidão deve ser superada pela comunhão. A arte não é um refúgio, mas uma ponte. O artista se forma ao recusar-se a mentir sobre o que sabe, afirma Camus. Ele deve olhar o sofrimento sem desviar o rosto e transformar esse olhar em criação. A beleza em sua obra não é fuga, mas resistência. Ela é a afirmação de que mesmo no caos, há algo que merece ser amado. O Discours de Suède é, portanto, mais do que um agradecimento acadêmico. É um testamento filosófico. Nele, Camus retoma todos os temas centrais de sua obra: o absurdo, a revolta e a fidelidade à vida. Diante do absurdo, a falta de sentido do mundo, o homem tem duas opções: o desespero ou a revolta. Camus escolhe a revolta, entendida não como destruição, mas como recusa da injustiça. O escritor, ao criar, realiza essa revolta de forma simbólica. Afirma a dignidade da vida contra o absurdo da morte. Sua tarefa é manter acesa a chama da consciência, mesmo quando tudo parece ruir. A força do discurso está também em sua humildade. Camus não fala de verdades definitivas, mas de uma luta incessante contra a mentira. Ele se define como um homem sem recursos e sem poder, mas que aprendeu a não renunciar à sua liberdade e à sua lucidez.
Essa modéstia não é falsa, é coerente com sua visão de mundo. O artista para ele não é profeta nem salvador. É um homem comum que tenta dizer a verdade com o máximo de honestidade possível. Essa honestidade é o que distingue o verdadeiro criador do propagandista. Há em Discours de Suede uma beleza serena que nasce da coerência moral de Camus. Em vez de aceitar o aplauso como consagração, ele o transforma em compromisso. O prêmio Nobel, longe de ser o fim de um percurso, torna-se o início de uma nova responsabilidade. Cada prêmio recebido aumenta a responsabilidade de quem o recebe, diz ele. E essa responsabilidade é dupla, para com a arte, que exige integridade, e para com o mundo, que exige compaixão. Camus compreende que a glória pessoal não tem sentido diante da miséria humana. O verdadeiro valor da arte é servir à verdade e ao homem. O verdadeiro valor da arte é servir à verdade e ao homem. É impossível ler o Discours de Suede sem sentir a atualidade de suas palavras. Em um tempo de manipulação da linguagem, polarização política e banalização da violência, a voz de Camus soa como advertência e esperança. Ele nos lembra que a liberdade de expressão não é um luxo, mas uma necessidade vital. O escritor que se cala diante da injustiça trai não apenas os outros, mas a si mesmo. E aquele que fala sem rigor e sem consciência contribui para a mentira coletiva. A palavra, em Camus, é uma forma de ação moral. O discurso também é uma síntese perfeita de sua estética. Camus acredita que a arte nasce da tensão entre o sofrimento e a beleza. A beleza é necessária porque impede o desespero. O sofrimento é necessário porque impede a indiferença. O artista deve habitar esse espaço intermediário, sem cair no niilismo nem na utopia. Essa fidelidade ao meio é o que Camus chamará de medida, uma virtude que ele opõe ao excesso e à violência. É a ética da moderação, tão rara em um século de extremos. Defender Discours de Suede é defender uma concepção ética e espiritual da arte. Camus nos ensina que o escritor não é um legislador, mas um testemunho. Sua força está na verdade do que sente e observa, não no poder de persuadir. O compromisso do artista não é com o sucesso, mas com a lucidez. A literatura para ele é uma forma de revolta amorosa, recusa o absurdo, mas o faz em nome da vida. Mesmo diante do sofrimento e da injustiça, o escritor deve continuar afirmando a beleza e a dignidade do homem. A simplicidade do texto contrasta com a profundidade de suas ideias. Não há retórica nem ostentação. Há um tom quase íntimo, como se Camus falasse com amigos, não com uma plateia solene. Ele se dirige não apenas aos membros da academia, mas a todos os que acreditam na palavra como instrumento de verdade. O artista, diz ele, não pode estar do lado dos executores, mas dos condenados. Essa fidelidade aos vencidos é o coração de seu humanismo. É o mesmo sentimento que move seus personagens. O Dr. Hirt, Meursault, Daru, homens comuns que resistem sem esperança de vitória, apenas porque não podem agir de outro modo. Ao concluir seu discurso, Camus reafirma o dever de continuar fiel à sua vocação. Ele sabe que a arte não mudará o mundo, mas pode impedir que o mundo perca sua alma. Essa consciência humilde e grandiosa é o que torna o Discours de Suede um texto essencial. É um chamado à responsabilidade não apenas do artista, mas de todo ser humano que se recusa a mentir. É a expressão máxima de uma ética da lucidez, a coragem de ver o que é, de dizer o que se vê e ainda assim continuar amando o mundo. Muito obrigado. Agora que chegamos até aqui, deixe aquela sua curtida e me segue aqui no YouTube e acione também a notificação para ser avisado quando tivermos um vídeo novo. E sobre qual obra filosófica você quer que eu fale amanhã? Deixe aí nos comentários. Até lá.